Estamos iniciando pela TV Supreme, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Remy Castione. O professor Remy Castione, ele é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em gestão empresarial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Tem um pós-doutorado na Universidade de Barcelona, na Espanha. Atua na pesquisa de aprendizagem do ensino básico, médio e profissional, e também a educação e o desenvolvimento. Publicou 61 artigos em revistas científicas, 31 capítulos de livros e 6 livros. Orientou 20 teses de mestrado e 11 de doutorado. Atualmente é professor associado da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Muito obrigado, professor Remy Castione, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um professor e pesquisador na área de educação. Por favor. Muito obrigado, professor Isaac Reutemann. É uma alegria estar aqui dividindo esse momento com o senhor e com os nossos telespectadores aí da União Planetária, do Centro de Estudos Multidisciplinares e da nossa UNB. Bom, eu sou natural de Cotiporã, no Rio Grande do Sul. Cotiporã era um distrito de Veranópolis, hoje é um município. Eu estudei numa escola pública, na Escola Estadual Jacinto Silva, onde fiz meus primeiros anos do equivalente, né, ao ensino fundamental, né? Na parte final do ensino fundamental, que era o primário anteriormente, eu fui para o seminário, fui seminarista, eu estudei na Congregação dos Paulinos, né? Na cidade de Caxias do Sul, que era distante uns 80 quilômetros da minha cidade, né? E foi um período do seminário, foi um período muito rico, né? Onde, primeiro, aprendi o gosto pela leitura, os estudos, evidentemente, do evangelização, enfim, aquilo que a Pia Sociedade de São Paulo produzia, né? E também aprendi uma profissão, né? Eu aprendi uma profissão porque ao longo do meu período de estudo eu era aprendiz, né? Na fábrica, na gráfica da editora, né? E quando eu saí do seminário em 1980, eu fui operário. Eu fui trabalhar na indústria gráfica lá na cidade de Caxias do Sul mesmo, né? Onde eu trabalhei durante uns 5 anos como operário da indústria gráfica, né? Onde, evidentemente, tive um outro olhar, né, do que é o trabalho. E nesse período ingressei no então ensino secundário, inicialmente num colégio estadual, Santa Catarina, na cidade de Caxias do Sul, localizado lá na Avenida Rossetti. Então, se tiver alguém de Caxias do Sul aí nos acompanhando, aí fica aqui
o registro. Mas concluí os meus estudos secundários no colégio técnico, no curso de técnico em contabilidade. Fui estudar no colégio La Salle, né, junto aos laçalistas, e aí depois me interessei pelo tema da economia, né? E do jornalismo, na realidade. Eu cheguei a fazer, quando eu ingressei na universidade, fazia economia na Universidade de Caxias do Sul e fiz jornalismo por alguns semestres na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né, na Unicinos. Mas depois me dediquei exclusivamente ao curso de economia, né? O meu processo diríamos assim, de gosto pelo tema da educação, bom, se deu desde o início, né, nessa trajetória, né? Acho que a convivência com o seminário, né, foi muito importante, como foi de vários outros colegas e muitos educadores, né, que tiveram a passagem pelo seminário, né? O próprio Anísio Teixeira, que eu acabei me interessando muito pela sua trajetória, né? Foi jesuíta, né? Estudou com os jesuítas durante muito tempo, e durante o curso de economia, eu acabei me envolvendo na assessoria a sindicatos, né? E quando já estava já formado, né, eu atuei numa assessoria sindical, né, fazia análise dos ganhos salariais, os estudos do orçamento público, né, dos professores, dos sindicatos professores do Rio Grande do Sul, pelo DIESE, né? Na realidade, eu fui, depois que já no processo, já estava me formando, quando eu ingressei no DIESE e atuei né, durante vários anos na assessoria de alguns sindicatos, em particular esse que mais me cativou, né, ou me chamou para o campo da educação, aplicar alguns conceitos que eu já me interessava, uma vez que eu sou filho de uma professora, né, uma professora que atuava em escolas rurais no interior do Rio Grande do Sul, né? Ela tinha inclusive uma formação muito básica, né? Completou o seu ciclo de formação depois, né, de eu já, inclusive, estar em processo de alfabetização, né? Eu acompanhei, inclusive, a formação dela quando ela conseguiu concluir o equivalente ao ensino médio, né? Em classes de EJA, da então EJA, e meu pai era marceneiro, era operário da indústria da madeira, né? Lá em Cotiporã, né? Produzia obras de arte, diríamos assim, em esquadrias, portas e janelas, né, com exímio, diríamos assim, perfeição. Então, foi um pouco essa minha trajetória, esteve sempre ligado a esses temas do trabalho e da educação, e também muito aquilo que é a formação, né, do interior dessas regiões, da região sul, né, muitos filhos, né, é, tinham como opção apenas naquela época concluir ou continuar os seus estudos ingressando em congregações religiosas. Isso foi o meu caso também. Muito interessante, professor Reni, né? Como diferentes caminhos e atalhos, né? A gente percorre, né? Até achar cada um o caminho ideal, vamos dizer assim, né? De setor gráfico, depois interesse pela economia e depois pela educação. Muito interessante. Professor Remy, podia destacar a sua atuação na Universidade de Brasília como professor da área de educação? Pois bem, então, eu cheguei em Brasília em 2004, né? E, na realidade, o dia que eu cheguei e assumi uma colaboração no Ministério da Educação, né, foi o dia da troca de ministro.
Eu cheguei no MEC, Ministério da Educação, no dia que o professor Cristóvão, infelizmente, estava saindo do Ministério. Então, eu fui convidado para acompanhar, coordenar, melhor dizendo, um estudo de reestruturação de um programa financiado pelo Banco Interamericano que visava expandir a educação profissional, né, que era um programa chamado Programa de Expansão da Educação Profissional, que foi um programa criado pelo então ministro Paulo Renato Souza, né, e quando o professor Cristóvão assumiu, ele tomou uma medida de suspender em torno de 100 convênios firmados, né, e eu liderei uma equipe para, desses 100 convênios, resgatar alguns que poderiam ser dado continuidade, né? Então, foi essa a minha chegada aqui em Brasília. Então, aqui estou desde 2004, e no ano seguinte eu ingressei na Universidade de Brasília. Ingressei na Universidade de Brasília, na Faculdade de Educação, né? Um pouco ligado, né, evidentemente, no departamento que hoje se chama Políticas e Gestão da Educação, que tem muito a ver com a minha trajetória enquanto percurso formativo, né? E então, desde então, eu estou na Faculdade de Educação e ministro na graduação um curso sobre políticas públicas de educação, notadamente sobre implementação de políticas de educação, né, debatendo e formando alunos, né, os dilemas da formação. Nós estamos vivendo, inclusive, hoje um dilema de uma política pública, que é essa polêmica envolvendo o novo ensino médio, nós podemos até discutir aí, né, que é uma polêmica envolvendo a implementação de uma política, né? Eu acho que e uma das grandes discussões, né, que tento fazer tanto ao nível da graduação como na pós-graduação é que não existe receitas prontas, né? Então, a política é implementada por pessoas, né? Não basta, o senhor mesmo já destacou várias vezes as suas entrevistas, eu já assisti os seus entrevistados, né? Quer dizer, se nós olharmos a lei de educação no Brasil, nós temos a melhor lei do mundo na área de educação. Mas não basta estar na lei, quer dizer, o grande dilema na área de educação é implementar. Quem implementa são as pessoas, não é a lei. Né? Não é o Ulisses Guimarães tem uma frase assim fenomenal que ele diz assim: ninguém mora no Palácio do Planalto, né? As pessoas moram no município. Então não adianta o presidente da República fazer a melhor lei do mundo, conceder as melhores questões do mundo, porque a vida tem um mundo real. O mundo real está no município, está nas escolas. Por exemplo, eu estudei numa escola estadual Jacinto Silva, lá no interior do Rio Grande do Sul, a minha escola. Quer dizer, no dia a dia lá, milhares de estudantes convivem com uma realidade. O gestor, o diretor de uma escola convive com uma realidade. Como é que faz para resolver o problema do ônibus que não conseguiu pegar os estudantes do meio rural para trazer até a cidade? Como é que supre a merenda escolar que não conseguiu chegar? Como é que motiva e lidera os professores, né, para implementar as mudanças? Quem implementa políticas são os professores e os alunos, que são, na realidade, aqueles que convivem. Então, se nós não tivermos ganhado essas pessoas para essa ideia da implementação da política, não adianta fazer a melhor lei, não adianta fazer revogaço, não adianta revogar aí A, B ou C, não vai adiantar. Aliás, este ensino médio que nós conhecemos está fazendo 25 anos este ano. Ele surgiu em 1998, depois da LDB, do Darcy, de 1996. Em 98, houve um parecer na gestão do Paulo Renato, feito pela professora Guiomar Namo de Mello, que deu as diretrizes para o novo ensino médio. Em 25 anos, estamos cultivando os dilemas da implementação do ensino médio. Há 25 anos, não vai ser um revogaço agora de alguns iluminados que vai dizer que agora nós estamos em outra era. Não, não é assim. Né? Em educação, as coisas são muito complexas. Então, eu acho que esse tema que me motivou, eu acho que motiva tantas pessoas a se interessar pelo tema da educação, né? Como isso, evidentemente, que dialoga com a economia,
né, a questão dos recursos, como apropriar de forma mais eficiente, de forma mais eficaz, né, os recursos, como esses recursos se traduzem em melhorias das condições da população brasileira, em que medida a educação ela contribui para um projeto de país, né? Quer dizer, hoje nós estamos ausentes de um projeto, na verdade, por mais questões paralelas que a gente esteja fazendo, como é que nós vamos nos conectar com a China, com os países em desenvolvimento, como vamos ser um país de alta renda, tudo bem, passa pela educação, sim, mas qual é o modelo de desenvolvimento do Brasil? Qual é o projeto do Brasil? O que o Brasil quer ser? Né? A educação vai ser fundamental, mas para isso precisa sinalizar. Então, eu acho que foram essas coisas que me motivaram e me motivam no dia a dia a estar trabalhando com os alunos da graduação, da pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Trabalho também com mestrado profissional, que é uma outra realidade também, que assim, exige, né, que os estudantes façam trabalhos mais aplicados, né, e que aquela velha questão que nós sempre temos, né, de produzir as teses e ficar na prateleira, como é que nós pegamos essas soluções, e principalmente aqui em Brasília é um terreno muito fértil, porque a nata do serviço público está aqui em Brasília, né? Quem produz políticas públicas notadamente quem está aqui em Brasília. Nós temos poucas experiências de políticas municipais que viraram nacionais, né? Quer dizer, hoje nós estamos vivendo a aprendizagem e idade certa que levou o grupo atual do MEC a ascender do Ceará, de Sobral, para o Ministério da Educação, é um caso único no Brasil. Aliás, nós só tivemos este caso e tivemos o caso do Bolsa Escola, que começou lá em Campinas, aqui o professor Cristóvão fez isso aqui no Distrito Federal e depois virou a referência do Bolsa Família. E são as únicas políticas mapeadas hoje que nós temos, que de municipais viraram nacionais. Hoje, o Ceará, Sobral, é o grande case mundial de educação. Então, assim, por que eu acho que se debruçar sobre essas experiências, ver o que é que deu certo, eu acho que é a grande lição que nós precisamos adotar para o Brasil. Nós precisamos ver o que é que está dando certo e tentar potencializar essas questões. Tem absoluta razão, professor Reni, porque não adianta ter lei, lindos projetos que ficam no papel, que não são implementados. Né? Eu diria que o Vale da Morte, né, é ultrapassar as ideias, os projetos, as leis na realidade. É isso que vai trazer assim uma ação transformadora que a educação por si só tem, né? Professor Remy, em 2022, foi coautor de um capítulo de livro intitulado O uso do celular no processo educacional, propondo algumas possibilidades. Poderia destacar os pontos importantes desse trabalho e sua visão no uso de novas tecnologias na educação? Sim, professor. Então, acho que essa reflexão ela foi originária do período da pandemia que nós estávamos vivendo, né? Quer dizer, o Brasil tem, inclusive, entre os seus registros, uma informação muito que nos deixa muito decepcionados, né? Foi o país que mais manteve as escolas fechadas, né, no mundo, né? Quer dizer, nem os países que estavam em guerra mantiveram as escolas fechadas tanto tempo como no caso do Brasil. E diríamos que isso afetou tanto a educação básica como o ensino superior. Quer dizer, hoje nós temos, inclusive, universidades públicas que sequer concluíram o segundo semestre, aliás, o primeiro semestre de 2022, né? Nós temos universidades que ainda estão repondo aulas do primeiro semestre de 2022, né? Temos o caso da Paraíba, Pernambuco, universidades lá que não estão ainda atualizando seu calendário.
E na educação básica, eu acho que, na verdade, nós tivemos experiências fantásticas, fantásticas. Eu acho que se tivéssemos que fazer assim um balanço do que foi a pandemia na educação básica, eu acho que a desenvoltura dos professores, né, que não tinham as condições que muitas das nossas universidades, principalmente públicas, federais, tinham, produziram coisas fenomenais, né? E essa discussão sobre o uso do celular vai um pouco nessa direção, porque aqui nos chamava a atenção, inclusive nós estávamos num período em que, há pouco tempo, antes da pandemia, tinha todo um debate sobre a proibição do uso do celular em sala de aula, né? E, inclusive, em muitos locais, né, que tinham acesso à internet, se chegou até a se cortar o sinal de banda larga para que os meninos não usassem o celular. Então, o que nós fizemos aí foi um compilado, né? Até porque o uso das tecnologias é um item extremamente, assim, em evidência. A nossa Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, ela trata desse tema também e recomenda o uso equilibrado das tecnologias no processo educacional. Então, nós fizemos aí um compilado de vários programas disponíveis, né, simples, né, que os professores podem utilizar para interagir com os estudantes, oportunizar a eles, né, que possam desenvolver ou complementar o seu processo de aprendizagem. Então, foi basicamente isso. Eu estou convencido que nós não devemos proibir o uso do celular, não devemos proibir o uso do chat GPT, que hoje é a grande debate que nós estamos tendo, que é o uso da inteligência artificial, que é o chat que basicamente conversa com você, você vai apresentando a ele perguntas e ele vai te respondendo a partir de um compilado de informações que a máquina vai sendo treinada para responder. Então, hoje, isso faz parte do nosso dia a dia. Como não usar isso? Porque hoje tudo é muito visual, né? Nós temos hoje 2 vezes mais aparelhos do que gente no Brasil, né? Então, nós temos que fazer uso disso, um país com essas dimensões, né, continentais, né? Então, o uso, as estratégias de ensino-aprendizagem baseadas nas tecnologias, nas plataformas, né? Elas precisam ser disseminadas. Eu acho que isso ajuda a complementar o trabalho do professor na sala de aula. E também temos que ter uma formação para os professores específica para isso. Muito bom, professor Remy. Professor Remy, quais são os gargalos e as prioridades na educação brasileira? Bom, eu diria assim que a grande questão, né, é como fazer com que nós possamos cumprir o que é o recomendável pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Unesco, os objetivos o ODS número 4, uma educação de qualidade. Eu acho que essa é a grande questão. Então, o estudante precisa ter acesso à escola, né? Então, nós temos que garantir a matrícula, o Brasil já garantiu, né? Praticamente todas as nossas crianças estão na escola, né? Ele precisa ter aula, então ele precisa ser introduzido num ambiente de aprendizagem, inclusive agora um ambiente colaborativo, né, que essa é a recomendação, inclusive, da Base Nacional Curricular Comum, e precisa aprender, né? Então, evidentemente que na educação nós precisamos avaliar, né? Todos os países do mundo fizeram essa receita, garantiram acesso à educação, garantiram a aprendizagem, né? E garantiram os padrões de aprendizagem segundo uma métrica existente que os potencializou hoje saírem de países de baixa, média renda para alta renda. Então, não tem muito como fugir disso. Quer dizer, qual é a referência do mundo hoje na área de educação? É o PISA. Qual é a relação que o meu país está no âmbito do PISA? É isso, nós temos que perseguir isso. Muito bom. Professor Remy, o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens
para a construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, no finalzinho da nossa conversa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Sim, eu diria, como afirmei aqui durante todo o tempo, que hoje a gente, e Paulo Freire já falava isso, né? Todos os nossos educadores, pegar lá do século XIX, XX, Freinet, todos, né? Quer dizer, ninguém aprende sozinho, né? Nós aprendemos em convívio com os outros, né? Então, hoje, o processo de ensino-aprendizagem, quer dizer, é um processo onde todos devem participar, né? Essa relação, quer dizer, não existe uma autoridade do conhecimento. Hoje, esse conhecimento é um conhecimento horizontal. Então, os jovens que ingressam no sistema de aprendizagem devem ter isso por horizonte, quer dizer, estão aí, evidentemente, com um professor que dedicou a sua vida, né, para conduzir esse processo. Agora, ele necessariamente não é único, né? Tanto ele vai aprender com os estudantes, como os estudantes vão aprender com ele. Então, eu acho que é nessa interação que nós devemos buscar, e essa interação requer, evidentemente, disciplina, respeito, né? Eu acho que esses são os grandes valores que nós devemos cultivar, né? Então, é muito importante que os jovens tenham isso por referência e cultivem esses valores que são, ao cultivar estes valores, né, nós estamos cultivando também uma formação dos seres humanos, né? Um país que tenha respeito tenha disciplina, né, saiba das suas obrigações, contribua com o seu país, né, almeje que o seu país seja sustentalmente correto, né, é extremamente importante. Então, acho que nós temos que cuidar não só das coisas que nos afetam diretamente, mas as coisas que também nos formam enquanto sujeitos, né? Então, eu vejo os trabalhos aí da União Planetária, né? Por exemplo, a questão do lixo, né? Quer dizer, eu acho lamentável que a gente, inclusive, não tenha envolvido assim com muito mais intensidade as escolas nessa discussão, né? Diz assim, esse lixo também me pertence. Quer dizer, eu sou um produtor, e como é que eu ajudo me lembro assim, o Anísio Teixeira, olhando a memória, a trajetória de formulador de política de Anísio Teixeira usou a escola clássica Nero Ribeiro de Salvador para ensinar os meninos a tomar banho, e com isso ele ensinava os pais a tomar banho lá nos anos 40, 50. Então, a mesma coisa, eu acho que coisas desse tipo que nós estamos vivendo, né? Os problemas ambientais, o Brasil está imerso numa grande travessia, né? A travessia da transição digital e a transição climática. Agora, como é que a escola, no processo educacional, também cultiva esses valores, né? Os jovens também auxiliarem nas suas casas, nos seus pais, que é importante separar o lixo, que isso, inclusive o lixo reciclável, vai ajudar outras pessoas como um processo de trabalho, né? Então, como é que nós contribuímos com isso? Eu acho que nós precisamos, é uma questão, assim, umas coisas que eu venho, inclusive, me debatendo, né? Muito intensamente, eu vendo experiências internacionais, né? E creio que a educação tem enormes contribuições para melhorar a vida das pessoas, né? São coisas muito simples que poderiam ser buscadas, né, através do processo de ensino-aprendizagem. Muito, muito profunda a sua mensagem, professor Remy. Na realidade, a gente precisa caminhar no sentido de ser mais um ser humano, né? Para que a gente justifique, né, o nome, né, biológico de Homo sapiens, né? E a educação, né, ela, como disse há pouco, né, transcende a própria escola, né? Anísio Teixeira ensinando as crianças a tomar banho, estava ensinando as famílias
a tomarem um bom banho, né? Gostaria, professor Remy, de agradecer imensamente essa nossa importante e interessante conversa. Vamos continuar juntos no sentido de, como disse, termos uma educação de qualidade, quer dizer, uma educação que reflita no bem-estar individual e no bem-estar coletivo. Muito obrigado. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!